Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma mensagem ao vivo nessa manhã de segunda-feira. Eu peço a você que curta esse vídeo e que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A paz do Senhor para quem está entrando nessa transmissão ao vivo. A palavra diz assim, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, no versículo 11. E depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante da face dos filisteus. Esse não, ele se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. O texto aqui ele fala sobre os valentes de Davi, e em especial no versículo que nós lemos, a palavra fala sobre Samá, que era um dos principais, um daqueles que, dos 37 valentes de Davi que mais se destacavam. Samá era um daqueles que se destacava além, né? Ele realizou grandes proezas. A palavra diz que ele lutou contra uma multidão de filisteus. Ele foi um daqueles homens que se achegaram a Davi quando Davi estava no pior momento dele, na caverna de Adulão, e era um daqueles homens endividados, desencorajados, desgostosos, né, que a palavra fala de espírito desgostoso, que se juntaram a Davi e se tornaram a base do seu grande exército, da sua tropa de elite, podemos dizer assim. Samá foi um desses 400 homens. O nome hebraico para Samá não tem um simbolismo muito bom, não. Em hebraico, Samá significa desolação, desolado, solitário, desamparado, aflito, uma coisa nesse sentido. Mas apesar do seu nome, ele não se abateu. Ele venceu talvez a estigma que havia sobre ele, porque os nomes eram colocados na pessoa ou durante o seu nascimento, ou era dado ao longo da vida dele, da pessoa, era mudado aquele nome, o nome na verdade, e aquilo ali não serviu como algo que definisse quem ele era, porque ele era o contrário daquilo. Ele era um homem de fé, de coragem e de determinação. Ele se assentou ali no coração dele lutar, né? E ele lutou com muita valentia. A palavra fala que ele enfrentou uma multidão de filisteus, irmãos, e quantas vezes nós olhamos o cenário, né? A multidão de problemas que se apresentam diante de nós, muitos fogem, como nessa situação aqui, muitos fugiram diante dos filisteus, mas ele não correu, ele ficou. E aprendemos aqui o quão importante é o servo de Deus, a serva do Senhor, ter diante dessas situações onde nós olhamos tantos problemas se levantando, tantas adversidades, o quão importante é termos uma vida de fé, darmos um passo de fé, termos coragem para enfrentar essas adversidades e não se isolar. Por isso que eu falei que ele fez o oposto daquilo que o nome dele sugere, né? Ele agiu pela fé, ele não se isolou, ele se colocou ali, né? Se pôs de pé no meio de um pedaço de terra. Ele não se intimidou com os filisteus. E quantas vezes nós ouvimos notícias, informações e desanimamos e saímos da posição que o Senhor requer de nós. Samá se colocou no meio do campo de lentilhas. Aqui nós aprendemos que devemos continuar envolvidos no meio daquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Isso é se posicionar. Deus ele nos dá uma direção, Deus ele fala, olha, esse é o lugar que eu quero que você esteja, é essa atitude que eu quero que você tome. E muitos fogem dessa direção do Senhor, desse posicionamento, a partir do momento que vê as coisas apertando. Samá não fez isso. Ele se pôs no meio do pedaço de terra, ele se posicionou e defendeu aquele espaço para que o inimigo não tomasse aquele campo de lentilhas. Ele defendeu, lutou com os recursos, com a espada que ele tinha, e de tanto lutar, o Senhor operou um grande livramento. A palavra fala que os filisteus se ajuntaram naquele campo e o povo fugiu correndo. Ele se pôs no meio daquele pedaço e defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Isso é posicionamento.
É você perseverar em algo que Deus começou na sua vida. Quando nós perseveramos em algo que, quando olhamos ao redor, vemos que as pessoas não perseveram mais, não querem mais saber, fogem diante dos problemas, fogem diante das impossibilidades. E nós continuamos, porque a nossa experiência não é uma experiência com o homem. A nossa experiência é uma experiência com o Senhor. Nesse aspecto, devemos ser sim, Samar, solitários, isolados, no aspecto de viver uma experiência única, singular, pessoal com Deus. Então, ele entendeu isso e por isso ele continuou naquela posição. Por isso ele não fugiu, ele não saiu daquela posição. Não é fácil você aguentar firme numa posição e perseverar nela quando você vê que todo mundo correu, que todo mundo abandonou, que aquela luta, aparentemente, ela vai extrapolar os teus limites. Mas o Senhor operou o grande livramento. No final do versículo 12 diz: e o Senhor efetuou um grande livramento. Deus deu a ele condições de lutar e de vencer aquela situação. Porque talvez humanamente, por isso que eu falo que foi um ato de fé, talvez humanamente ele ia morrer. Talvez ele morreria ali naquele campo. Mas pela bravura dele, pela coragem dele, a fé, ela extrapola a lógica. Ela extrapola aquilo que seriam os resultados da lógica, humanos. O final seria um final de destruição, talvez, mas o Senhor operou um grande livramento. Então, a semana se inicia, talvez muitas adversidades se levantem, como se levantou contra Samar, mas aquele homem foi um grande valente, porque ele creu. E é isso que faz toda a diferença, a fé. A fé que nos deixa, ou na verdade nos faz continuar, nos posicionar, E quando eu falo de posicionar, eu quero que os irmãos entendam, porque às vezes as pessoas são tentadas a levar a mensagem, canalizar ela para um único ponto. Ele defendeu um campo de lentilhas. Hoje nós defendemos valores que são valores do reino e não anda em conformidade com aquilo que são os valores desse mundo. Nós defendemos, e aqui eu quero abrir um parêntese, no sentido de que nós preservamos na nossa vida esses valores vivos, esses valores ainda sendo o que rege a nossa vida. Então, é isso. Ele defendeu aquele pedaço de terra que para ele tinha muita importância, não podia ser dominado, não podia ser invadido e conquistado pelo inimigo. Qual é o pedaço de terra que Deus te confiou? Talvez seja a tua família, talvez seja a tua igreja, talvez seja algo que o Senhor entregou para ti, uma pessoa que o Senhor confiou para que você estivesse ali intercedendo, sim, em oração, sim. É hora de defender, irmãos. É hora de puxar a espada, e lutar pela fé. E a espada aqui é ter essa vida diante do Senhor e se posicionar diante dele. O Senhor, ele vai operar um grande livramento mediante a tua fé. O Senhor vai te conceder a vitória. Ainda que, humanamente olhando assim, a gente pensa assim: Senhor, misericórdia, tá difícil, eu acho que eu vou correr também. Todo mundo correu, Samar não correu. Ele perseverou. E ele experimentou a vitória, ele experimentou o milagre. E eu creio em nome de Jesus que nessa semana muitos serão como Samar. Muitos experimentarão o milagre como Samar experimentou, porque perseveraram na fé, perseveraram em crer, perseveraram em continuar, perseveraram em se posicionar, em lutar. E dessa forma, o Senhor vai operar um milagre. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.